Em seus braços é o meu descanso. Declare que o seu descanso é em nos seus braços do Senhor. braços É o seu refúgio seguro. meu Aleluia. descanso. Declare, declare. Em seus braços É é o meu descanso. e em seus braços é o meu descanso. Em seus braços é o meu descanso. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Essa é a promessa para a sua vida. Significa que o inimigo não pode tocar, porque nos seus braços você vai estar descansado. Você vai estar descansando nos braços do teu Pai. E a palavra do Senhor diz que ninguém pode te arrebatar das mãos dele, porque você está nele. O inimigo não pode te tocar. Aí absolutamente nada vos causará dano realmente. Mas quando nós descansamos no Senhor, essa palavra ela se cumpre na nossa vida. Quando nós olhamos para a nossa condição, aí nós saímos do descanso do Senhor, saímos dos braços dele, e aí estamos por nossa conta. Mas quando nós descansamos nos braços do Senhor, realmente nós podemos andar sobre as circunstâncias, sobre os problemas. Oh, aleluia, Jesus. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quero ministrar uma palavra ao seu coração, uma palavra que fala sobre não troque ouro por bronze. Fala para o seu irmão assim: não troque ouro por bronze. Amém? Uma palavra poderosa. Eu quero ler para você um texto bíblico lá em 2 Crônicas, capítulo 12, no verso 9 até o 10. A palavra de Deus diz o seguinte: subiu, pois, Sisaque, rei do Egito. Lembra que Sisaque era rei do Egito. Egito, você sabe aqui que é uma tipificação do mundo. E Sisaque era um faraó, ok? E ele representa, sempre que, como o Egito representa o mundo, Faraó sempre vai representar Satanás, que é o príncipe desse mundo, que é o rei desse mundo. Então, subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Verso 10. Em lugar desses fez o rei Roboão escudo de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Eu quero orar por você, mais uma vez. Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pai, a tua palavra é a semente, Senhor, e nosso coração é uma terra boa. Que essa palavra saia, ó Pai, da tua boca, Senhor, e caia nos corações de cada pessoa. E gere, Senhor Deus, ó Pai, e multiplique a 30, 60, 100 por um. Sabemos, Senhor Deus, ó Pai, que a tua palavra, Senhor Deus, ela vem e ela cumpre o propósito a qual ela foi, Senhor Deus, ó Pai, determinada. Ela cumpre, Senhor Deus, aquilo que o Senhor desejou, aquilo que o Senhor programou para que ela fizesse. A tua palavra diz que cai a flor, Senhor Deus, ó Pai, seca a erva, cai a flor, mas a tua palavra não cai. A tua palavra não volta vazia. A tua palavra, ó Senhor Deus, ó Pai, permanece para sempre. Que essa palavra, Senhor Deus, ó Pai, permaneça em nossos corações. Produza, Senhor Deus, ó Pai, transformação, renovação da mente. Que nós possamos receber a metanoia, a metamorfose. Sejamos mudados, Senhor Deus, ó Pai, nessa noite. Venha, Senhor Deus, ó Pai, com o teu espírito de revelação
de conhecimento, de entendimento. Lança luz ao nosso coração, Senhor, para nós vermos, para nós enxergarmos a Tua verdade. Fala conosco, Senhor, a Tua palavra é a verdade. Edifica-nos, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Queremos comer Cristo, queremos beber de Cristo, queremos ser saciados de Cristo nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Então o texto ele começa dizendo que subiu então Sisaque ali, o rei do Egito. Então Salomão, ele havia morrido. Você sabe, Salomão era filho de Davi, e Roboão era o seu filho que assumiu o trono e o governo no seu lugar. Acontece que Roboão, por um fato dele ter se desviado dos caminhos do Senhor, ele não andou nos caminhos do seu avô Davi, ele se desviou dos seus caminhos, apesar de Salomão ele ter sido, Salomão ele ter desviado dos caminhos do Senhor. Amém. Então, ou seja, ele desviou dos caminhos do Senhor, ele andou, Senhor Deus, na idolatria, e aí levou toda a nação também a andar em idolatria, ok? E ele imitou, sabe, todas aquelas nações que estavam em volta dele ali, e ele fez postes ídolos, né? E aí o Senhor havia expulsado, mandado que eles expulsassem todos aquelas pessoas, aquelas nações ali em volta, justamente para que os filhos de Israel não caíssem na idolatria. Mas mesmo assim, Roboão se desviou dos caminhos do Senhor. E aí o que aconteceu? O reino foi transferido para ele, e por conta de todo esse envolvimento com idolatria, o reino se dividiu. E aí as 12 tribos, aconteceu o seguinte: 10 tribos foram e formaram a nação de Samaria, que tem até hoje o samaritano, você sabe disso, né? Que os judeus não se dão com o samaritano. E Judá, juntamente com outra tribo, se juntou e formou a tribo de Judá, que aí no caso a capital era Jerusalém. Então aí Roboão, ele era o quê? Ele era rei de Judá, ele era rei das 2 nações que ficaram das 12, e as outras 10 formaram Samaria. O que aconteceu? No 5º ano do governo dele, então veio quem? Sisaque, o rei do Egito, e ele fez guerra contra a nação de Judá. E aí o que acontece? Sabe, Roboão, ele, para impedir que Sisaque destruísse a nação, o que ele faz? Ele oferece para Faraó um acordo de paz. E ele oferece todos os utensílios da casa do rei. Ele fala assim: olha, não precisa você fazer guerra comigo, né? Eu vou dar, tem muito ouro aqui, você leva muito ouro e aí nós vamos fazer paz. Ou seja, ele subornou, ele fez um acordo de paz. E para isso, ele teve que entregar os tesouros. Só que o que acontece, irmãos? O rei não ficou contente. Ele foi lá e não só levou o ouro, mas ele levou todos os utensílios da casa do Senhor. Ele levou todos os tesouros do rei. E sabe o que ele fez também? Ele levou 200 escudos que o rei Salomão tinha feito, que eram escudos feitos de ouro. E esses escudos, ele simbolizava a glória de Deus, simbolizava a bênção de Deus sobre a nação. E aí, Roboão, como não tinha mais ouro, porque o rei Sisaque tinha levado todo o ouro, ele fez então escudos de bronze. Ele substituiu os escudos de ouro pelos escudos de bronze. Pastor, o que essa palavra quer falar para nós hoje?
O que essa palavra representa para nós? O que é trocar ouro por bronze? O que significa trocar ouro por bronze? Isso tem muito a ver com a nossa igreja e nossa realidade hoje. Hoje tem muitos que estão trocando ouro por bronze. Na célula eu fiz uma brincadeira, uma dinâmica a respeito de Marta e Maria. A Maria era representada pela palavra de Deus, a Bíblia. E Marta era representada por uma vassoura. O que a vassoura representa? Todos os afazeres. Marta estava envolvida com muitas coisas, o Senhor falou para ela. Ela estava envolvida nos afazeres da casa. Ela estava envolvida no seu negócio, na sua empresa. Ela estava envolvida no seu profissional. Ela estava envolvida na criação de filhos. Estava envolvida em cuidar do seu marido, em cuidar da casa, em cuidar dos seus negócios. Ela estava envolvida com a rede social, com o celular novo que comprou, com o notebook, com a televisão, com o programa de TV, sei lá, ir no mercado, voltar do mercado, festinha, amigo. Pastor, o que tem? Não, isso não tem nada de errado não. Mas o Senhor falou algo para Marta. Marta, Marta, você está muito envolvida com muita coisa. Na verdade, Marta, você está trocando o ouro por bronze. Maria escolheu o ouro, estar aos meus pés. Olha só, trocar ouro por bronze é quando nós trocamos aquilo que tem valor por aquilo que tem menor valor. Não tem tanta relevância. Tem tempo para tudo, tem momento para tudo. Então o primeiro ponto que eu quero falar para você aqui, trocar ouro por bronze é manter a aparência sem realidade. Projeta para mim ali o primeiro ponto. Olha só, irmãos, eu vou explicar algo para você sobre os escudos. Os escudos de ouro que Salomão fez eram usados para que quando Salomão ele saía do seu palácio, quando Salomão ele ia até o templo, o que acontecia? A guarda dele, 200 soldados, 200 guerreiros, com seus escudos feitos de ouro, irmãos, e não era escudo qualquer, eram pavês. Escudo é igual o escudo do Capitão América, mas pavês não, pavês é um escudo grande, sabe? Que cobria o corpo inteiro do soldado. Esse é um pavês, é um escudo grande. E ele fez o escudo desse tamanho, um escudo de ouro. E aí o que acontece? Quando Salomão saía, não sei se você já viu, como que quando a rainha Elizabeth sai do palácio e a sua guarda real, eles ficam, né? E aí ela passa como um cortejo ali por dentro dos soldados. Você vê que os soldados ficam parados ali na frente dela. Quando você vê assim, o presidente da república descer lá do palácio, você vê que a guarda do palácio do Planalto, eles ficam em prontidão e o presidente desce. Então era dessa forma, o rei Salomão saía e aqueles soldados, 200 soldados com 200 escudos feitos de ouro, eles ficavam ali aparelhados um do lado e do outro. E aquele ouro ali, quando o sol batia naquele ouro, reluzia e tinha uma glória, refugia, sabe? A glória do reino de Salomão, apontando para a bênção de Deus sobre Salomão e a bênção de Deus sobre a nação. Então era dessa forma que era usado. Mas agora, Sisaque havia levado os 200 escudos de ouro, não tinha mais a glória, não tinha mais, sabe, aquele refugir do ouro, aquele resplandecer. E aí Roboão faz o seguinte: ele pega esses 200 escudos de ouro, entrega na mão do rei. O rei Sisaque leva embora. E aí agora ele pega e faz 200 escudos de bronze. Pastor, o que quer dizer isso para nós? Irmãos, vou te falar uma coisa para você. Ele substituiu algo de valor por algo de menor valor. Mas a aparência parece que ficou a mesma coisa. Porque o bronze ele tem a mesma cor do ouro, mas não é da mesma substância. Lembra? Nem tudo que reluz é ouro. Parece ouro, mas não é ouro. Parece uma realidade,
mas não tem realidade, é só uma aparência. O inimigo faz isso. Quando nós trocamos ouro por bronze, significa que nós mantemos só a aparência. Quando checa, não há realidade. Trocar ouro por bronze significa que tudo continua funcionando do mesmo jeito. Tudo continua da mesma forma. O ritual continua do mesmo jeito. A liturgia continua do mesmo jeito. Mas não há mais a glória de Deus. Sabe, Salomão, na verdade, depois que destruiu tudo, as coisas que Salomão tinha feito, quem destruiu tudo depois foi Nabucodonosor. Eles continuaram fazendo o ritual, continuavam fazendo o sacrifício, continuava tendo, sabe, toda a liturgia, mas a arca já não estava mais já com eles. Então, ou seja, o que adianta nós ser igreja se Deus não está? Se a presença dele não está? O que adianta você vir aqui e eu falar, em vez de falar de Jesus, eu vou falar de lei para você? Em vez de, sabe, nós estarmos aqui adorando o Senhor, só aparência, não há realidade, não há vida de Deus, não há presença do Senhor. Não podemos aceitar, irmãos, uma vida de latão, uma vida sem realidade. Não adianta nada vir aqui na igreja, mas lá na sua casa ser outra pessoa. É uma vida de latão, só tem aparência. É uma aparência de religião. Bonitinho, né? Com desodorantão debaixo do braço, né? Que é um desodorante isso aqui, porque não abre a Bíblia. Mas chega em casa. Tinha uma menina que uma vez que ela falou para o pastor: pastor, não tem como o senhor arrumar um colchãozinho, não? Por quê, filha? A menininha falou assim: não, para deitar eu e meu pai e minha mãe aqui, porque o pai aqui, nossa, o papai aqui é um anjo, mas lá ele é o Satanás lá em casa. Então, ou seja, era uma aparência só de crente, mas na sua casa, na vida cristã, não tinha realidade. Olha só, na verdade, às vezes, nós conseguimos ainda perceber na religião, porque a aparência sem a realidade aponta para a religião. A aparência, sabe, sem realidade, foi o que Jesus rejeitou. Jesus rejeitou a religião humana. A religião é um ritual sem vida, é uma cerimônia sem a glória, tem só aparência, mas não tem a essência. Tudo é só ritual, não tem presença de Deus, não tem a presença do Espírito Santo. Mas às vezes na religião a gente consegue encontrar coisa boa lá também. Não há também tudo perdido. Porque a palavra diz que em Jerusalém ainda tinha coisa boa ainda. Ou seja, eles estavam vivendo de aparência, mas ainda tinha coisa boa. 2 Crônicas 12:12 diz assim, ó: tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Sabe, a glória, ela está associada, na verdade, com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, existe, sabe, alguma glória até naquela pregação da condenação. Na religião que se prega ainda tem glória. Mas nós não queremos uma religião fria, vazia. Nós queremos a presença, nós queremos a glória da justiça de Cristo na cruz do Calvário. É essa glória que nós queremos. Porque até as coisas que são pregadas e a religião que é pregada, ele tem até uma coisa boa. Tem o bom exemplo do moralismo. Prega-se, né, fala de que você tem que ser moralmente bom, que você tem que ser bom, que você não pode trair sua esposa. Tudo bem, tem até um moralismo lá. A autoajuda também, ela ajuda muitas pessoas, ajuda o casal, às vezes está passando por necessidade, aí tem uma pregação de autoajuda, melhora. Mas eu vou te falar uma coisa para você, é só uma maquiagem só.
não tem realidade. Palestra motivacional, você sai de lá todo empolgado, sei lá, cheio, né? Principalmente palestra de venda, você sai que, nossa, você vai conquistar o mundo. Só que não tem realidade. Você não vem aqui para receber uma palavra, sabe, que fica te ensinando isso, aquilo, coisa moralista, ou de autoajuda, ou motivacional. Sabe, um dia os irmãos foram falar para mim: pastor, a gente quer assim um negócio assim motivacional, né? Um negócio assim que deixa a gente para cima, que anima a gente. Aí eu falei para elas: vocês estão querendo é um coach, não um pastor. O que vocês estão querendo? Irmãos, eu estou aqui para pregar Cristo. Se Cristo não tem motivado você, o problema não está em mim, está em você. Se você não está se sentindo motivado, eu estou me sentindo motivado em pregar. Você não está se sentindo motivado aí, é porque o problema está em você, não em mim. Eu estou pregando para você Cristo. Eu estou empolgado para pregar Cristo. Eu estou dispensando Cristo. Agora, se Cristo não te motiva, aí tem algo errado. Uma coisa interessante, irmãos, é que aqueles escudos, eles eram revestidos de vermelho, eles eram tingidos de vermelho, eles eram revestidos de couro vermelho tingido, que aponta para o quê? Para o sangue de Jesus. E aqueles escudos, aqueles 200 soldados com aqueles escudos no campo de batalha, ele provocava um pânico no inimigo. A hora que o inimigo via aqueles 200 escudos de ouro reluzente e aquele vermelho, sabe? E aqueles escudos vermelhos, o inimigo ficava espantado, o inimigo ficava com medo. Porque o sangue de Jesus, ele espanta o inimigo em nossa vida. Lá em Números 2:3 diz assim, ó: os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintila o aço dos carros no dia do seu aparelhamento e vibram as suas lanças. Ah, conseguiu, né, que eu colocar aqui. Ou seja, irmãos, eu te falar algo para você. Não dá para substituir Cristo por qualquer outra coisa. Não dá para você substituir Cristo por motivacional, por autoajuda, Cristo por condenação. Sabe, na verdade, Cristo não tem substituto, não dá para substituir nada. Ou você escuta Cristo, ou lhe é pregado Cristo, Ele é o Evangelho, não existe outra coisa. Tem gente que fala: esse Evangelho da graça é um Evangelho diferente. Horas, existe alguma coisa diferente? Não, é Cristo. Cristo não é substituído por nada. Não dá para substituir. Não há outra mensagem. A mensagem do Evangelho é Cristo. Cristo é a mensagem. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele é a palavra, Ele é a mensagem. Não existe outro Evangelho e não dá para substituir também. Por isso que nós pregamos Cristo, porque nós sabemos, não dá para colocar outra coisa, somente Cristo. Segundo, trocar o ouro por bronze é substituir a justiça da fé pela condenação, pela culpa, pela condenação. Nós sabemos, irmãos, que os metais na Bíblia, eles têm um significado espiritual. O ouro aponta para a glória de Deus, a prata aponta para a redenção, mas o bronze aponta para a condenação. Se você olhar os utensílios lá do tabernáculo, que foram construídos por Moisés, você vai perceber que tem lá ouro apontando para a glória de Deus. O ouro era onde? Lá no Santo do Santo, que era a Arca da Aliança, no lugar da presença, no lugar de intimidade. Para fora um pouco mais, tinha as hastes de prata, apontando para redenção. Ou seja, tudo que se refere à prata, se refere à redenção, ao plano de redenção. Você viu lá, Jesus ele foi vendido por quantas moedas 30 moedas de prata. Por quê? Esse é o preço da redenção. A prata aponta para a redenção. Agora o bronze não, o bronze aponta para a condenação. Por isso que o altar, onde era o altar do sacrifício, ele era feito de bronze. Por quê? Porque lá era onde Cristo o Cordeiro seria condenado, porque aponta para a condenação.
Você vê no tabernáculo tem ouro, prata e bronze. Mas quando você vai na Nova Jerusalém, ela é feita de ouro. É feito de ouro, porque lá não tem mais a prata, a redenção, já foi redimido. Lá não tem mais o bronze, a condenação. Qualquer professor, irmão, qualquer livro de tipologia bíblica, você vai olhar lá, você vai ver que o bronze aponta para o julgamento de Deus. Jesus, quando vir, a palavra diz que ele vai vir com cinturão de ouro, mas os seus pés é como pés de bronze. Por quê? Você acha que Jesus vai vir para fazer o quê? Executar juízo. Mas glória a Deus por mim e por você. A noiva não vai mais receber juízo, porque Cristo já recebeu o juízo pela noiva. Ele já comprou a noiva. Ele vai vir executar juízo sobre o diabo, sobre os ímpios, sobre aqueles que não têm Cristo. Então por isso que ele vem com os seus pés de bronze. Portanto, irmãos, tudo que é ouro aponta para a fé. O ouro, a fé é a defesa do crente. Isso significa que o quê? Que o escudo da fé é um escudo totalmente baseado na justiça de Cristo. Você sabe, lá em Efésios 6,16, projeta para mim, fala sobre o escudo da fé. Olha só, esse escudo da fé que Efésios 6,16 fala, é o escudo de ouro. Ou seja, você está com um escudo igualzinho que Salomão fez do soldado, aquele escudo bem grande, um pavês, mas todo feito de ouro. Por quê? Porque aponta para a justiça que vem de Cristo. Quando você se achega diante do Senhor, você se achega com escudo de ouro. Ou seja, você se achega diante do Senhor por meio da justiça que provém de Cristo. Efésios 6,16 diz assim, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse é o escudo da fé. Então quando nós deixamos a fé, a justiça da fé, nós substituímos por bronze, pela condenação. Então, ou seja, se você chega diante do Senhor com culpa e condenação, você está chegando diante do Senhor com o escudo de bronze. Você está trocando a glória, você está trocando o ouro por bronze, porque você, em vez de chegar diante do Senhor pela justiça que provém de Cristo, com a fé na justiça de Cristo, você chega na fé do seu bom comportamento. E como você falhou, você já chega cheio de condenação. Então trocar o ouro por bronze é o mesmo que trocar a graça pela lei. A lei é o seguinte, é tudo aquilo que você pode produzir, tudo aquilo que você consegue fazer. Tem gente que pensa que a lei é os 10 mandamentos, mas a lei é tudo aquilo que você consegue produzir. Se você consegue produzir, então não é justiça de Cristo. Mas se não é você que consegue produzir, então é justiça de Cristo. O que o inimigo está querendo nesse tempo? O que o inimigo está usando a religião? O que o inimigo está usando, sabe, todo o sistema? Ele está querendo tirar a glória da justiça pela fé, e colocar sobre a vida das pessoas condenação. Ou seja, ele está querendo substituir ouro por bronze. E se você aceitar a culpa e a condenação, você realmente aceitou. Você realmente trocou ouro por bronze. Trocar ouro por bronze é trocar a justiça ou a justificação pela fé e aceitar a condenação da lei. Então, ou seja, quando nós pregamos a lei, nós perdemos a glória. Quando nós aceitamos a condenação, nós perdemos a glória do ouro. Quando nós aceitamos uma pregação de condenação, nós trocamos a glória e perdemos a glória do ouro. Não existe, irmãos, outro evangelho. Mas existe, logicamente, uma mistura, outra coisa, coisas misturadas junto, que daí perverte o poder, perverte o evangelho e perde o poder do evangelho. Essa é a estratégia do diabo. Ele quer anular o poder que é liberado por meio do evangelho. Toma muito cuidado para você não mudar a verdade do evangelho.
Essa foi a advertência que Paulo fez à igreja da Galácia. O povo lá da Galácia tinha recebido o Evangelho, a salvação por meio de Cristo. Mas alguém foi lá e perverteu, foi lá um pregador e pregou coisa diferente. Falou assim, não basta só Cristo, tem que acrescentar mais alguma coisa. Você é salvo pela graça, mas agora você sabe, você tem que fazer alguma coisa. Toda vez que faz isso, está trocando, está pervertendo o Evangelho, está tirando o poder do Evangelho. Então o que o diabo, sabe qual que vai ser a questão do diabo nos fins dos tempos? O diabo só vai lutar contra uma coisa, contra a graça. Ele vai aceitar que todas as religiões podem pregar um monte de coisa, pode pregar, prega à vontade aí. Ele não vai ficar com problema com igreja, com placa de igreja, ele vai ter um problema com a graça. O que vai ser perseguido lá no final vai ser o Evangelho da graça, porque a graça está mostrando claramente que é favor imerecido. Enquanto as pessoas ficarem pensando que tem que merecer, o diabo está contente, porque as pessoas não conseguem cumprir o padrão, lógico, vão ficar debaixo de culpa e condenação, e aí vão esfriar da fé. Nos últimos tempos, ele não vai querer, não, que eles não estão nem aí com religião, irmãos, com placa de igreja. Mas se tiver uma igreja que estiver pregando a graça, somente a graça, e não negociando, não misturando o Evangelho, sabe por quê, irmãos? Porque eu vou te falar uma coisa, o que mais tem, irmãos, é a pregação da graça misturado com lei, pervertendo o Evangelho, coloca alguma coisa a mais. Não, você foi salvo, mas você sabe, né? Para receber a cura, você tem que fazer por onde? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, ou seja, se acrescenta alguma coisa, irmãos, já não é mais o Evangelho, está misturado. Acrescentar qualquer coisa, então preste bem atenção. Se tudo que você ouvir, tudo que você receber, acrescentou qualquer coisa, além de Cristo, você pode ter certeza, tem alguma coisa errada, está misturado. Então Paulo ele foi lá para corrigir isso, essa pregação que estava misturada. Gálatas 1, 6, 8 diz assim, ó, olha só a reação de Paulo. Admira-me, ou seja, eu estou pasmo. Tipo assim, ele falou assim, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Eu estou escandalizado, eu estou perplexo, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Misturou. Ele falou, eu estou perplexo com vocês são vira-casaca. Vocês estavam torcendo para o Brasil quando eu cheguei aqui. Eu falei que Brasil é o que é o campeão, que é isso. E vocês saíram daqui torcendo para o Brasil. Mas eu volto aqui, vocês já estão virados a casaca torcendo para a Argentina. Paulo falou assim, eu não estou acreditando num negócio desse. Vocês são vira-casaca. Eu preguei para vocês o Evangelho da graça e vocês já passaram tão rápido. Tipo assim, eu saí para comprar um refrigerante, vocês já estão torcendo para a Argentina. Ele chegou pasmo, não pode. E ele diz assim, ó, o qual não é outro, não era bem outro Evangelho, senão que alguns que vos perturbam, olha o que eles perturbavam, querendo perverter o Evangelho, estava acrescentando mais alguma coisa, além de Cristo. O Evangelho, irmãos, é Cristo, não tem mais outra coisa, não se mistura outra coisa em Cristo, é somente Cristo. Larga desse negócio de querer falar, acrescentar mais alguma coisa. Se, irmãos, entra você na equação, você anula Cristo. É só isso que acontece, né? Só isso, mas isso é uma tragédia, porque anula todo o efeito do Evangelho. Aí ele diz no verso 8, mas ainda, olha o que ele fala, ainda que nós, referindo a ele, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além de Cristo, além do que vos pregamos, além de Cristo, seja anátema. Sabe o que é anátema? Seja amaldiçoado. Paulo está falando assim, ó, se eu, ou qualquer pessoa, ou até um anjo aparecer para você, pregando alguma coisa, um Evangelho, que é diferente do que vocês já receberam, considera amaldiçoado.
Eu me considero amaldiçoado se eu pregar alguma coisa além disso. Amaldiçoado. Se torna amaldiçoado quem faz isso. Sabe, quando Jesus falou a palavra do Senhor, na verdade Deus falou outra vez lá em Apocalipse, se você mudar um Y ou um I. Aí tem gente que fica pensando que está na escrita, que é na escrita. Admira-me que estejais. Aí se eu mudo essa palavra estejais para outra, é amaldiçoado. Não! É se você acrescentar qualquer coisa a Cristo. Esse aumentar ou tirar. Tem gente que aumenta, mas tem gente que tira. É pior. Tem que ser Cristo, apenas Cristo. Não pode acrescentar nem tirar. É por isso que ele fala, se acrescentar um Y, uma vírgula, ou tirar, é amaldiçoado. Não está relacionado com você colocar vírgula, ponto. Deus não está nem preocupado com o negócio de ponto e vírgula não. Sabe por quê? Porque em português é de um jeito, já em hebraico é outro, lá em alemão é outro, já em inglês é outro, tem vírgula aqui, aqui não tem. Já muda as escritas. Ele não está falando disso. Não está falando da escrita, ele está falando acrescentar ao Evangelho, a Cristo. Não há outro Evangelho. A graça é o único, é Cristo. Mas alguns pervertem esse Evangelho. Sabe, irmãos, tem algo interessante ainda ali, que Sisaque era o rei do Egito, apontando que o Egito, o mundo, Sisaque, um tipo de Satanás. Mas você sabe o que significa Sisaque, o nome dele? Ávido por linho fino. Ou seja, rápido por linho fino. Ele era ávido em quê? Significa que Sisaque é um tipo de diabo, que é ávido para destruir o linho finíssimo, que é a justiça que vem de Cristo. Ele era rápido em destruir. Ele era ávido em destruir. Ele era ávido em linho fino. Ou seja, ele era ávido em destruir a justiça de Cristo. Esse é o exemplo que ele dá. Porque o linho fino aponta para quê? Para a justiça dos santos. Não é a justiça que eu faço pelo meu bom comportamento, mas é a justiça que de Cristo em mim se manifesta. Essa é a justiça dos santos. Apocalipse 19:8 diz assim, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Sabe, o verdadeiro Evangelho, ele nos supre. Quando o verdadeiro Evangelho, ele é pregado, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, as pessoas prosperam. E o diabo, ele quer tirar seu relacionamento com Deus por meio da justiça que vem de Cristo, e quer te colocar sobre você, trocar, para que você se chegue diante de Deus por meio de comportamento, por meio de atitudes suas. E aí você chega diante do Senhor sem o linho finíssimo, e você é rejeitado. O diabo, ele é ávido em destruir a justiça que vem de Cristo. Para isso ele usa a religião. Para isso ele não vai ter problema com pregar. Pode pregar à vontade, mas desde que destrua o linho finíssimo, desde que destrua a justiça que vem por meio de Cristo, tá bom demais. Ele já fica contente. Olha só, irmãos, o escudo ali simbolizava o quê? A glória de Deus, a proteção de Deus sobre Israel. Judá, ela era uma nação teocrática. O que é uma nação teocrática? É que Deus governa a nação por meio do rei. Ou seja, Deus estava no governo e o rei era o seu instrumento. Então é uma nação governada por Deus por meio de um rei. E esse escudo de ouro, ele resplandecia a glória de Deus e a sua honra em Jerusalém. Mas infelizmente, Sisaque faz o quê? Ele troca ouro. Na verdade, Sisaque levou o ouro embora. E aí, Roboão faz de bronze. Último ponto que eu quero falar para você é: trocar ouro por bronze é não atribuir a glória a Deus. É não, dar glórias a Deus. É honrar a Deus com o que é de menor valor. É dar aquilo
que não tem tanto valor. É substituir algo de valor por algo de menor valor. Foi isso que Roboão fez. Ele estava transmitindo uma mensagem. Toda vez que você troca ouro por bronze, você está transmitindo uma mensagem. Você está falando uma mensagem no mundo espiritual. Você está transmitindo uma mensagem para Deus. Roboão fez isso. Ele não deu a honra ao Senhor, ele desonrou o Senhor, porque Salomão, quando ele fez os escudos, aqueles escudos eram uma representação da honra que ele estava prestando a Deus. Projeta para mim ali os escudos. Olha só, eu fiz aqui uma conta para você, vou te dar um dado aqui. Olha só, 200 escudos foram fabricados pelo rei Salomão. Eles foram confeccionados com o ouro mais puro que tinha. E cada escudo pesava 3,6 kg. Então todos os 200 escudos pesavam 200 quilos de ouro, irmãos. Hoje, aproximadamente, está entre 320 e 331,50 o grama do ouro. Então, ele custava cerca de 240 milhões de reais, irmãos. Imagina só, irmãos. Salomão fez para provar o seu amor e a sua honra a Deus. Aquilo lhe representava uma atitude, ele estava transmitindo uma mensagem para Deus. Salomão honrou o Senhor com 240 milhões de reais. Imagina a glória que era. E ao Roboão fazer os escudos de bronze, ou seja, trocar o ouro por bronze, ele na verdade ele não estava se importando com a ordem que o Senhor já havia dado ao seu pai. Deus que falou para Salomão fazer esses escudos. Ele estava ali transmitindo uma mensagem. Ou seja, qual que é a mensagem? Não tem ouro? Faz de bronze mesmo. Qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve para o Senhor. Será que é isso mesmo, irmãos? É aquela história, não tem ouro, vai bronze. Ou seja, não tem isso, vai qualquer coisa, vai assim mesmo. Será que é assim? Não dá para fazer com excelência? Vai assim mesmo. Diz que numa certa indústria de uma empresa bem grande de maquinários de alta tecnologia, de alta potência também, construía ali máquinas colheitadeiras, aí você vai atribuindo o nome de uma marca aí, e aí estava no trabalho, lá na empresa trabalhando, e os funcionários, no momento de separar as peças, no controle de qualidade, e aí um funcionário acha uma peça assim meio defeituosa, e ele pega e fala para o outro assim, mas será que essa peça vai passar? O outro falou assim, não, passa sim, dá nada não, vai assim mesmo. Aí vira para o chefe, já negocia com o chefe, fala, chefe, tem algum problema aqui, a peça está meio defeituosa, vai assim mesmo. Aí foi assim mesmo. E aí a peça foi para o campo, na máquina, e estava trabalhando a máquina, e o dono da fazenda, com um monte de máquina trabalhando, e a colheita, sabe, a todo vapor. Aí uma máquina que vale 4 milhões de reais, ficou parada no campo, porque alguém falou, vai assim mesmo. Pastor, o que o senhor quer dizer com máquina, que o senhor quer dizer alguma coisa? Eu estou querendo falar para você que se para o mundo corporativo, para o fazendeiro, para o dono da grande empresa, não pode ser vai assim mesmo, por que para Deus pode ser vai assim mesmo? Por que nós vamos trocar ouro por bronze? Por que nós vamos desonrar o Senhor? É assim mesmo? Qualquer coisa para Deus serve? Ou nós devemos dar o melhor para o Senhor? Então, ou seja, dar bronze no lugar de ouro é você não entregar o primeiro. É você não honrar o Senhor como o primeiro. É não colocar Deus em primeiro lugar. É dar uma sobra para Ele. Ou seja, aquele que merece todo louvor, toda adoração, toda glória, você dá qualquer coisa para Ele. Você simplesmente
Vai assim mesmo. Não tem ouro, vai bronze mesmo. Irmãos, quem não valoriza a presença de Deus, está igual o mundo. O mundo não valoriza a palavra. O mundo não atribui nada a Deus. Você vai falar que Deus está em todos os lugares, inclusive no eclipse da lua. O mundo fala que não, que é só um efeito, porque não sei o que, os pontos cardeais, e e tudo. Aí você pede para ele explicar o universo, ele não explica o universo. Como é que explica o universo? Ah, é porque nós não conseguimos explicar, não quer dizer que foi Deus que fez. Então tá bom, irmão, dá a explicação então. O mundo não atribui, o mundo não dá valor à palavra de Deus, o mundo não atribui a presença de Deus, o mundo não está nem aí para a igreja do Senhor. Hoje vendo um vídeo lá do Vergara, passando, sabe, o povo destruindo as igrejas, quebrando tudo e botando fogo. Aí você fala, ah, nossa, lá estão quebrando e botando fogo nas igrejas. Vou te falar, irmão, nós estamos do mesmo jeito aqui em Sorriso. Nós não estamos botando fogo na igreja, nós estamos deixando ela criar barata, deixando a igreja criar teia de aranha. Qual igreja, pastor? Você está criando teia de aranha, você está criando covil de barata. Por quê? Você não está valorizando a presença. A gente passa aí um monte de igreja aí aberta, que essa conversa fiado. Ah, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Nós não podemos ficar igual ao mundo. Nós não podemos trocar ouro por bronze, irmãos. A presença de Deus. O mundo, ele só critica aqueles que pregam o evangelho. Nós vemos, irmãos, essa questão do mundo não valorizar a igreja, não valorizar a palavra, não valorizar a vida do cristão, não valorizar. Mas eu vou te falar, muitos estão fazendo isso. Estão atribuindo a ração do cachorro mais valor do que a presença de Deus, do que ele vir na igreja. Ou seja, a comida do animal não pode, sei lá, você fazer uma adaptação. Não pode dar um outro tipo de ração. Pet shop tem que ficar aberto. E nada contra os animais. Ou seja, a comida do animal não pode fazer uma adaptação. Mas você vai no pet shop, compra a ração para o seu cachorro, vai não sei aonde, vai no mercado, vai no banco, vai não sei aonde, vai visitar os amigos, a vida segue. Porque a prioridade está mudada. Nós precisamos entender isso. Vou te falar, essa pandemia só veio para mostrar que os crentes estão trocando ouro por bronze. Nós temos que parar com isso. Nós temos que dar a devida glória ao Senhor. Quer dizer, pode abrir o pet shop, pode abrir tal farmácia, pode abrir não sei o que, posto de gasolina, mas tem que paralisar as igrejas. A igreja tem que fechar. Vou mostrar para você um dado, você pode pesquisar lá, para você ver a incoerência das coisas. Atribui valor a uma coisa e não atribui a outra. Troca ouro por bronze. Olha só, tinha um festival, mostra para mim lá. Ó, eu não estou aqui trazendo fake news para você não, tá? Em agosto de 2020, teve um festival eletrônico lá em Wuhan. Você sabe onde que é Wuhan? Na China, bem na onde foi o foco do Covid. E o que aconteceu? A OMS se manifestou em defesa do festival, falando o seguinte: nós não podemos deixar, sabe, tirar o direito das pessoas da liberdade, tirar o direito das pessoas se divertir, mas para a igreja, fique em casa. Essa história de fique em casa. Mas onde as pessoas estavam lá, sem máscara, sem nada, ou seja, uma grande multidão, um festival eletrônico, sabe, se você entrar lá, sabe, se você falar assim, pastor, manda para mim o site, tá lá, https://cultura.uol.com/12.214-W tem aglomeração durante evento de música eletrônica.
Aí, ou seja, a OMS manifesta, nós não podemos tirar a liberdade, mas tira a liberdade da igreja. Que incoerência é essa? A mesma que manda ficar em casa, a mesma que manda usar máscara, libera de usar máscara, libera de tudo, pode aglomerar, pode ficar junto. Ou seja, irmãos, para com esse negócio, irmãos, começa a renovar a sua mente. Não troque ouro por bronze. Não abra mão. Seja Maria, não seja Marta. O inimigo sempre vai estar tentando, irmãos, sabe, tirar, roubar o valor que é a presença de Deus, tirar o brilho da glória de Deus. Então não negocie a presença do Senhor, não negocie, sabe, a vida de Deus. Olha aqui que Tiago fala para você se posicionar. Tiago fala assim, Tiago 4,4: não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O mundo, irmãos, é inimigo de Deus. O mundo jaz no maligno. Não dá para amar o mundo. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está em você. Não dá para nós, sabe, não podemos tomar a forma desse mundo. Nós temos que ser separados desse mundo. O que o mundo faz, irmãos? Ele suga todas as suas forças. Ele te envolve. Ele tira todo o seu tempo. Com isso, com aquilo, com programas disso, programa daquilo. Trabalho, vida, casamento, profissional, dinheiro, negócio, passeio, e vai. Ele vai te envolvendo. Ele vai tirando todo o seu tempo. E está roubando, na verdade, o ouro. E sobra só o que para Deus? Bronze. Projeta para mim esse negócio aqui, Vamos lá. Não tem esse carregador de celular? Tem o original e tem o xiguilim, né? Tem o falso. Qual que você prefere, irmão? O original ou o falso? Se você dar um presente, você vai dar o quê? Para sua mulher, quem é casado, vai dar um original ou vai dar um falso? Espera aí. Se você quer um presente, você quer original, imagina se você vai dar um xiguilim para o Senhor. Imagina se você vai dar um falso para o Senhor. Você sabe, irmão, os carregadores são tudo igualzinho, o falso e o original. Só que um é falso, o outro é original. Tem a mesma aparência, mas não é a mesma coisa. Um é falso, o outro é original. Se você gosta de receber o melhor, aprenda também a dar o melhor ao Senhor. Eu quero concluir, chamar aqui o ministro de louvor e dizer para você o seguinte: não troque ouro por bronze. Dê o melhor. Dê os melhores dias da sua vida para o Senhor. Se consagre ao Senhor. Consagrar significa que você é separado. A sua família, o seu casamento, a sua vida é do Senhor. Sirva ao Senhor com excelência. Queria pedir para você ficar de pé. Apaga as luzes, fazendo um favor. Nós não vamos dar as sobras para o Senhor. Não vai ficar o que sobra, mas vai ficar o melhor para Ele. Nós não vamos dar aquilo que não tem valor para o Senhor, mas nós vamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que eu quero orar para você. Pai, eu oro no nome de Jesus, para que o Senhor, ó Pai, se for possível, arranque esses olhos deles e coloque outros olhos. Remove, Senhor Deus, ó Pai, a visão equivocada. Pai, que o Senhor, ó Pai, coloca neles um senso de valorizar a sua glória, de dar valor ao Senhor, para que eles não troquem ouro, Senhor, algo de valor, algo que remete à sua glória,
algo que reflete, Senhor Deus, ó Pai, a sua glória, a sua presença, para que eles não negociem, Senhor Deus, ó Pai, a presença do Senhor por algo que de menor valor, para que eles não troquem ouro por bronze, Senhor Deus, ó Pai, mantendo aparência, mantendo algo somente aparente, que parece ouro, mas não é. Parece, ó Pai, que tem, Senhor Deus, ó Pai, uma consistência, mas não tem realidade. Uma fé sem prática. Que ele, Senhor Deus, ó Pai, possa, Senhor Deus, andar, Senhor Deus, na realidade da Tua glória, da Tua presença. Para que eles, Senhor Deus, ó Pai, sejam um só. Eles sejam, ó Pai, como alguém verdadeiro. O que eles são aqui, eles são lá fora. O que eles são, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai. Eles possam chegar diante do Senhor, não com atitude religiosa, mas chega diante do Senhor, ó Pai, despido, Senhor, de toda religião, de toda aparência, Senhor, religiosa. Que eles não troquem ouro por bronze, ó Deus, ó Pai, substituindo a justiça da fé pela justiça da condenação. Que eles, ó Pai, não troquem, não misturem o Evangelho. É apenas Cristo. É um Evangelho, Senhor Deus, ó Pai, só. Cristo é tudo por Ele, por meio dEle. Nada que se foi feito não se fez se não foi por meio dEle. Tem tudo a ver com Ele, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com eles, não tem nada a ver com o comportamento deles, ó Pai. Que eles, Senhor Deus, ó Pai, seja removido toda condenação, onde o inimigo tem afastado eles, ó Pai, da justiça que vem de Cristo e os colocado, Senhor Deus, ó Pai, da condenação, da lei, do comportamento que eles têm que fazer para merecer. Eles, ó Pai, já são amados o suficiente. Eles não troquem, Senhor Deus, por bronze, deixando de atribuir a glória ao Senhor. O Senhor, ó Pai, a Ti, somente a Ti, Senhor Deus, ó Pai, é o nosso louvor, é a nossa adoração, Senhor Deus. A Ti nós rendemos glória, a Ti, Senhor Deus, nós damos o melhor dos nossos dias, o melhor do nosso tempo, o melhor que nós podemos produzir. Pai, se nós falharmos em fazer, Senhor Deus, mas nós temos o melhor. Se nós temos o melhor, significa que nós temos, ó Pai, glória ao Senhor. Às vezes você não tem habilidade, às vezes você não consegue fazer, às vezes você não consegue evangelizar, mas se você fez o melhor que você podia fazer, significa que você está dando honra ao Senhor, que você está dando glória ao Senhor.